a gente. Vamos dar continuidade às nossas aulas de clínica médica, certo? Hoje nós vamos falar das disfunções neurológicas, onde essas disfunções são assim difíceis até da gente tentar passar alguma coisa mais objetiva para vocês, porque a gente está lidando com questões subjetivas, né? Nós estamos lidando com sensações e é muito difícil explicar a sensação, certo? É a parte da anatomia e da fisiologia mais complexa. E, sendo assim, como sempre, nós vamos começar dando uma pincelada no nosso sistema nervoso. Esse sistema nervoso, eu tenho geralmente o hábito de comparar, assim como eu comparei o sistema circulatório com a parte hidráulica de uma casa, a gente compara o sistema nervoso com a questão elétrica, com o sistema elétrico de uma casa, onde você tem o cérebro, seria a nossa caixa de luz, que recebe através de uma fiação mais grossa da rua, né? Então, essa caixa de luz que nós temos geralmente é do lado de fora da casa, é uma caixa que recebe toda a carga e aí sai distribuindo. Então, você tem aqui o cérebro, você tem aqui o tronco nervoso, em que esse conjunto é o sistema nervoso central e que a partir dele é que toda a fiação, todo o sistema que a gente chama sistema periférico é que vai distribuir. Então, repare a caixa, o tronco maior, que desse tronco parte toda a fiação para todo o resto do corpo. Nada de novo, só para vocês relembrarem. Então, qual é o nosso conceito? Representa uma rede de comunicação do organismo e é formado por uma série de conjuntos de órgãos com a finalidade de interpretar os estímulos e arquivá-los. Então, veja só, o nosso cérebro, daqui parte todas as informações que nós precisamos. O nosso cérebro é uma caixa em que ele envolve sensação, locomoção, ou seja, a parte mecânica e a parte da sensibilidade, certo? E aí a gente começa a falar logo de imediato da célula nervosa, ou seja, os neurônios. É uma célula diferenciada. Por que é dito assim? Isso tudo vocês viram lá em anatomia. O que é uma célula diferenciada? Ela é diferente das outras. E a maior diferença do neurônio é que ela, uma vez lesada, nunca mais se recupera. Então, é importante que você entenda que é uma área que a preocupação é muito grande, que a depender da extensão, a depender da ausência das necessidades de oxigenação que essa área necessita, a gente possa perder toda a estruturação de um corpo, de um órgão, de uma parte do corpo, certo? Então, você tem uma célula totalmente diferente das outras, né? Em que você tem dendritos, nós temos axônios, e que a ligação, um neurônio ligado a outro, o que vai acontecer? Um sistema realmente, um neurônio ligado a outro, como se fosse uma fiação. E é através deles que a condução da sensibilidade vai acontecer, certo? Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ver algum tipo de vídeo com essa questão do neurônio. Quando você vê a transmissão de informações, parece uma eletricidade, um choque que dá, sai iluminando, para fazer com que você entenda como é que funciona essa condução elétrica. E o nome é realmente assim, condução elétrica. Não é que ali passe e dá choque, mas funciona como se fosse. O que passa ali são informações através da sensibilidade. Isso é coisa de Deus, né? Imagine que hoje se precisa de uma junta médica para se entender as questões neurológicas e outros sistemas. Papai do céu não foi para nenhum tipo de faculdade e ele comandou tudo isso, foi ele que promoveu, foi ele que inventou, entendeu? Como é que ele se divide? Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, né? O central ele é constituído, deixa eu ver se está logo aqui, olha aqui, o encéfalo e a medula espinhal, né? E o periférico, todo o restante, a gente chama de fiação para vocês entenderem. Então, tudo isso de azulzinho aqui é o sistema nervoso. Por que periférico? Onde é a periferia? Vai do tronco, né, do centro de uma cidade,
para o resto, para as partes mais longe. Então, central é o cérebro e a medula, e você tem o periférico, que é toda a inervação que vai distribuir para todo o corpo, certo? Depois vocês leem aqui, porque não, às vezes eu coloco, mas não, eu prefiro falar a nossa linguagem, que vocês entendem mais rápido quando for ler, né? Aqui o sistema nervoso central, estou passando rápido, porque tudo isso vocês já deram lá em anatomia. Aqui, sistema nervoso central, né? Cérebro e a medula espinhal, é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal, ambos envolvidos e protegidos por 3 membranas denominadas meninges. As meninges, ela pega, ó, ela recobre, como é que se diz? Ela envolve, ela protege todo o sistema nervoso central. Olha ela aqui, né? A gente até tem a impressão que é só no cérebro, não, é cérebro e medula. Então, você tem aqui o cérebro e essa outra gravura aqui, toda colorida, é só para chamar a atenção que o nosso cérebro, ele cada área dele, ele tem uma função, não é? Cada parte aqui botou sensação, compreensão de linguagem, visão, memória, tá lhe dizendo que não é uma caixa que comanda tudo de vez, não. Cada setorzinho dela comanda uma área do corpo. Cada setor comanda uma sensação. Cada setor comanda um sentimento. Que a gente desenha tanto o coração, né? É até injusto. A gente fala na questão do amor como símbolo do coração e, na verdade, quem comanda os nossos sentimentos é o cérebro. Ele também é dividido, ó, por 2 hemisférios. O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo comanda todo o lado direito e o hemisfério direito comanda todo o lado esquerdo, ok? Então, assim, ele já é complexo por aí. Complexo porque cada área comanda um local e é complexo porque os hemisférios, os lados dele comandam. Quando você vê um paciente, um indivíduo com todo o seu lado direito paralisado, significa que a área esquerda dele foi comprometida. É o inverso, certo? É por isso que quando vocês enchem a cara, né, vocês veem tudo trocado. Aí você não sabe se vai para lá ou se vai para cá, porque o pobre do cérebro já ele é normalmente bêbado, né? Bem, aqui estão as meninges, né? Você tem as membranas, são 3, pia mater, aracnoide e dura mater, e que ela recobre, né, toda a extensão do sistema nervoso central, certo? Deixa eu dar uma voltada aqui para que não fique sombra de dúvida. O sistema nervoso central, ele é tudo isso aqui, certo? Não é só o cérebro, é cérebro, medula, toda a sua extensão, bulbo, cerebelo, tudo isso aqui faz parte do sistema nervoso central. E toda essa estrutura, ó, as meninges, ó, recobrem, protegem, né? Circulam. Então, as meninges, elas circulam o sistema nervoso central. E aqui está em desenho, certo? Só para evidenciar como é que elas recobrem. Aqui você tem como se fosse pinça levantando para que vocês vejam que é realmente uma membrana. É uma membrana densa, né? Se alguém já teve a oportunidade de assistir uma necrópsia, na hora que tira a membrana do crânio, né? Da caixa craniana, chega a fazer umas olhinhas, né? E aqui, ao vivo e a cores, as membranas, certo? As 3 membranas têm praticamente a mesma estruturação e a mesma densidade, viu? Praticamente, não são iguais. O sistema nervoso periférico, aqui eu já falei, eu não vou repetir não, já visa conectar o tronco, todo o tronco, para todos os corpos, ou para todo o corpo, certo? Então, a gente viu que a questão da fiação, não vou repetir, certo? Aqui é mais para fixar vocês. De novo, sistema nervoso central em vermelho, o sistema nervoso periférico, esses todos de azulzinho, essas linhazinhas azuis. Pronto. Só para relembrar. E aqui nós temos o AVC, a nossa primeira e talvez uma das mais importantes patologias do sistema nervoso. Porque ela, assim, ela é uma das patologias que mais mata em todo o mundo. O famoso AVC, em que as pessoas chamam de derrame.
e que chama, às vezes, de forma errada, porque existem dois tipos de AVC. O AVC isquêmico, que é aquele que deixa, por conta de uma obstrução, deixa de mandar sangue para diante, e aí ao seu redor perde-se a oxigenação, mas se você detecta o que está obstruindo, você tira, retorna. E tem o hemorrágico, que é aquele que também ocorre também devido a uma obstrução, pode ser, ou por pressão. O fato é que faz com que o vaso se rompa, extravasando sangue para o meio externo. Então, esse sim seria o famoso derrame, né? Porque derrama o sangue. Mas o isquêmico não, ele obstrui e deixa de oxigenar a área que circunda a área que está obstruída. Então, as doenças cerebrovasculares estão entre as primeiras causas de morte em todo o mundo. E o homem é mais acometido, certo? Do que as mulheres, apesar de que hoje nós vivemos em um mundo que esses dados estatísticos, se não tiver igual, né, está assim com uma pequena diferença, porque nós mulheres já exercemos, né, hoje funções que os homens também muitas vezes exercem, certo? E eu não estou aqui pregando negócio de feminismo, né? Nada disso. Nem tentando ver quem é mais forte, quem é mais fraco, não é nada disso. Só estou querendo dizer que hoje nós temos hoje muitas mães de família, né? E como mãe de família, você tem todos os problemas, as preocupações e as tarefas, as atividades que faz com que haja um excesso dessas questões nervosas, né? E aí pode ocorrer também na mulher, né? Então, assim, aqui só está dizendo que é dados estatísticos. Nós vivenciamos ainda hoje uma cultura masculina, uma cultura do chefe de família ainda ser o homem, ele comandar e a mulher como dona de casa. Isso há muito tempo já deixou de existir, né? Então, o acidente vascular cerebral está entre as causas, uma das maiores causas de morte no mundo, né? Popularmente conhecido como derrame, e é resultado da insuficiência do suprimento sanguíneo a uma determinada área do cérebro. Gente, o cérebro, vocês vão ver isso em emergência, ele não sobrevive sem oxigenação. Lembra da equimose, em que você tem uma pancada, rompe um vaso, fica roxa a pele? No cérebro não pode acontecer isso, não. O cérebro sobrevive em aproximadamente 4 minutinhos sem oxigênio. É por isso que vocês veem nas reanimações cardiorrespiratórias uma determinada preocupação em não deixar que falte a oxigenação a nível cerebral, certo? Qual é o conceito? Acontece quando vasos que levam sangue ao cérebro entopem ou se rompem, provocando a paralisia da área cerebral que ficou sem circulação sanguínea. É uma doença que acomete mais os homens, certo? Então, vamos supor, deixa eu voltar aqui rapidinho nessa área daqui, ó, área da visão. Vamos supor que aconteceu algum problema e que durante alguns minutos essa área ficou sem receber o sangue e, consequentemente, oxigênio. Mais de 4 minutos. O que é que vai acontecer? Possivelmente, esta pessoa nessa área, ela vai perder a visão. Ou seja, células neurológicas necrosadas não vai se regenerar. Não, eu conheci uma história de alguém que estava sem andar e voltou a andar. Vamos dar uma paradinha que provavelmente você nem sabe o que foi que aconteceu. Muitas vezes, momentaneamente, essa área foi pressionada, né? Ou houve momentaneamente uma obstrução em que aconteceu depois um restabelecimento e ele voltou. Mas se tiver sido lesada, não adianta, viu, meu irmão? Não tem nenhuma religião que faça voltar. Eu sei que nada para Deus é impossível, certo? Mas a gente não pode, nós trabalhamos com ciência. A gente tem limite. Até Deus nos pôs esse limite. E esse limite é dado por ele. Quais são os tipos de AVC? Hemorrágico, que ocorre quando há ruptura de um vaso intracraniano. Isquêmico ou transitório, ocorre quando há bloqueio de uma artéria, impedindo que o sangue chegue até o cérebro. A hemorragia cerebral está relacionada à hipertensão. Quem é hipertenso tem que ter muito cuidado. É mais grave, apresentando evolução rápida, com alterações da consciência, podendo chegar ao coma
e a morte. Então, entre o AVC hemorrágico e o isquêmico, os dois têm assim o mesmo grau de gravidade. Porém, o hemorrágico, ele é rápido demais. Rompeu o vaso. Enquanto esse isquêmico, ele só está obstruído, deixando de levar para frente o sangue, tirou a obstrução, ou é um coágulo, ou é uma placa de ateroma, ou é um estreitamento, não importa. Tirou, restabelece, mas se ele foi rompido, já foi. Aqui, em desenho para você entender melhor. Aqui você tem o isquêmico, né? Onde você tem aqui, ó, um trombo impedindo que o sangue vá para frente. Repare que a área já está mais azulzinha. Isso não é à toa. O sangue está vindo, aí numa boa vermelhinho, obstruiu aqui. Essa área daqui já está ficando cianótica, vamos assim dizer. Vamos entender o desenho assim, certo? Então, por conta desse trombo que pode ser tirado, ele vai fazer com que perca, haja uma necrose tecidual. Já aqui, olha o que aconteceu, aqui é o AVC hemorrágico, por conta de uma pressão, de um excesso de sangue, a hipertensão é o fator número 1, ele rompe o vaso e ocorre um extravasamento de sangue. Então, essa é a diferença básica. Claro e evidentemente que por conta desse extravasamento de sangue, essa área que está aqui após esse rompimento vai deixar de receber sangue. Certo? Mas aqui o problema é mais sério. Aqui não. Aqui é sério, pronto. Mas aqui existe um impedimento. E esse impedimento pode ter um tratamento, retirar esse impedimento e voltar a restituir essa circulação nessa área daqui. Ok? Quais são as causas? Ocorre devido a um processo de evolução crônica de endurecimento da parede da artéria relacionado à arteriosclerose, ou seja, um ressecamento, né? Os vasos, né? Com o passar do tempo, com o envelhecimento, o que acontece? Todo o nosso corpo vai sofrendo como é que se diz? Uma perda, né? Você já não tem a vicissitude de tudo se distender e voltar ao normal. Ó, como elástico, ir e vir, né? Ele vai ressecando e perdendo esse potencial de exercer. É como se você, o vaso, passa o sangue ali dentro, mas aquele vaso precisa ter uma resistência. Não sei se vocês já viram plástico. Quando resseca, você deixa lá um plástico cheio de coisa dentro, um bocado de coisa antiga dentro, deixa lá. E não é debaixo do sol, não. Deixa lá no quartinho de treco. Passa, ó. Sabe aquele quartinho que fica lá? Eu tenho um aqui que essa semana eu vou resolver o problema dele. Que fica lá, ó, cria teia de aranha. Quando você resolve limpar e vai pegar o saco para mudar de lugar, o saco se esfarela todo. O que foi que aconteceu com o saco? Ressecou. A mesma coisa acontece com os nossos vasos. Com o tempo, com o passar dos anos, ele vai ressecando, perdendo a sua elasticidade. Bem, o episódio agudo do AVC acontece quando há interrupção do fluxo sanguíneo às células cerebrais por trombose, ou seja, quando é que acontece o pico da doença? Quando a trombose se instala, ou um êmbolo qualquer se instala, ou a hemorragia acontece. Então, você tem o pico da doença, porque ou por conta da hemorragia, ou por conta de estar entupido, alguma área do cérebro vai deixar de receber aporte sanguíneo, ok? Quais são os fatores de risco? A trombose, que tem relação com arteriosclerose, né? Tem alguns livros que botam arteriosclerose, ou seja, a esclerose é o envelhecimento, certo? Do vaso. Aterosclerose, que é o entupimento por placas de ateroma, gordura, hipertensão arterial e doenças cardíacas, certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado com a quantidade de sangue que está sendo levada no interior dos nossos vasos. A gente precisa ter muito cuidado com as nossas reações. A gente precisa ter muito cuidado
com aquilo que a gente está fazendo com o nosso corpo, porque o primeiro sistema que é afetado é o nosso sistema circulatório, certo? Então, assim, eu tenho gente, ultimamente a gente vai envelhecendo e vai ficando medrosa, né? E eu sou muito medrosa, apesar de que muitas vezes eu mesmo reclamo comigo das besteiras que eu faço e às vezes eu até esqueço, né, da importância que se tem isso. Mas assim, hoje você tem, sou diabética, né? Assim, e as taquicardias que eu de vez em quando eu tenho, as raivas que eu passo, as emoções que eu passo, as sensações que eu tenho, faz com que esses batimentos, as arritmias, vamos assim chamar, que eu já posso conversar com vocês dessa forma. As arritmias acontecem, certo? E aí eu sinto um desequilíbrio, vamos assim dizer, nesse sistema. Então a gente precisa ficar muito atenta para isso. Hoje o tensiômetro não sai da minha cabeceira. Graças a Deus minha pressão fica o tempo todo numa boa. Então às vezes quem pensa em me matar de raiva está perdendo tempo. Até porque eu não tenho tanta raiva não, só tenho mais com o aluno, né? Mas eu estou tirando já de letra. Bem, o que é o AVC isquêmico? Vocês vão notar que a gente vai chamar muito mais atenção para o AVC isquêmico, porque é justamente aquele que dá tempo de fazer alguma coisa. O acidente vascular cerebral isquêmico ou transitório, o nome já está dizendo, que se você tira a causa, você restitui. Caracteriza-se por episódios súbitos da perda de função motora, ou seja, para momentaneamente de andar, para momentaneamente de se movimentar, para momentaneamente de ouvir, momentaneamente de ver, com recuperação em 24 horas. Tem que ficar atento, porque nenhum desses sintomas, você vai lá, olha aqui o vasozinho, ó, obstruído, certo? Quando essa obstrução deixa de acontecer, e aqui está dizendo, um coágulo bloqueia o fluxo sanguíneo para uma área do cérebro. Pronto, tirou, desobstruiu, acabou, fim de papo, certo? Sintomatologia desse AVC isquêmico. Parestesia, ou seja, você perde a sensibilidade. Você toma uma furada, bate em algum lugar, você não sente. É como se você tivesse cãibra naquele local, certo? Disfasia, dificuldade de falar, certo? Eu até tento falar com muito esforço. Isso é a disfasia. Agora, disartria, dificuldade de articular, porque eu preciso e repare que é parecido, mas é diferente, né? Uma coisa é você fala com dificuldade, mas fala. Na disartria, repare quem sofreu entender alguma coisa? É a dificuldade de articular as palavras. Vertigem, ou seja, tontura, dupla visão, diplopia. É o que o bêbado muitas vezes sente, né? Vê duas pessoas, né? 2 degraus. Zumbido, né? Você sente um zumbidozinho. Cefaleia, que é a dor de cabeça. Vômito. Uma cegueira transitória, hemiplegia e etc. Certo? Hemiplegia é quando você tem a metade do corpo, ou direita ou esquerda, perde a função, perde os movimentos, ou do direito ou da esquerda. Então, essa é a sintomatologia do AVC isquêmico. E que se você tira a causa, restitui todo o mecanismo. Às vezes até deixa uma certa sequela, certo? Quais são os fatores de risco? Quem tem histórico na família, alguém na família que já teve AVC, idade associada à hipertensão arterial, já falamos, o próprio diabetes, né? O diabetes compromete a circulação, a obesidade, sem comentário, né? Tabagismo, sem comentário,
colesterol alto e doenças cardíacas como as arritmias. A gente, inclusive, já falou isso, né? O colesterol está muito ligado à aterosclerose, ou seja, a obstrução desses vasos por placas de ateroma. Qual é o tratamento que se dá a esse tipo de AVC? Utilização de trombolíticos, ou seja, ele quer né? Ele tem a finalidade de quebrar os trombos que estão obstruindo, que pode ser um coágulo de sangue ou pode ser qualquer obstrução, né? Qualquer tipo de substância que está ali obstruindo aquele vaso. Então, trombolíticos realiza a quebra dos êmbolos de agentes antiagregantes e de anticoagulantes, em caso do AVC provocado por trombose. Por isso que há uma necessidade de fazer um exame aprofundado. Vocês vão ver aí alguns exames para saber o que é, porque vamos supor que a obstrução é porque colou o vaso, diminuiu a sua luz, então não é um trombo. Então, o que vai acontecer, o procedimento vai ser outro. E tudo isso é o médico que vai fazer, viu? A intervenção cirúrgica deverá ser realizada quando houver um comprometimento da estrutura por conta da compressão exercida pelo hematoma ou devido à impossibilidade de estancar a hemorragia cerebral. Vamos imaginar, gente. Deixa eu ver se eu consigo explicar aqui. Espera só um titiquinho aí. Deixa eu pegar aqui um pedacinho de papel. Ó, eu tenho até um canudinho aí, mas eu prefiro aqui vai ser mais rápido. Vamos imaginar que isso aqui é um vaso. Ó, tá mal feito, mas é um vaso. Vamos aqui. Vamos supor que a obstrução está aqui. A obstrução está aqui. Ou houve um rompimento aqui. O que é que vai acontecer? Se por um acaso essa obstrução que está aqui tiver comprometido, certo? Na estrutura do vaso, vamos supor, mesmo que eu tire essa obstrução, ó como é que ficou aqui, ó, achatadinho, tá vendo? Não vai adiantar, mesmo que eu tire essa obstrução, não vai resolver. O que é que se faz? As famosas pontes. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Eu pego, geralmente, lembra, todo mundo já deve ter ouvido falar na ponte safena. Ou seja, é a retirada da safena, que é um vaso extenso, tira-se um pedaço, vamos chamar de pedaço, e ó, faz isso aqui, ó. Ou seja, aqui não passava o sangue daqui para cá, não pode passar porque está obstruído. Aí a gente faz isso, ó. Deixa eu segurar aqui só para que ele não saia do lugar. Eu faço uma ponte. Espera aí, deixa eu fazer direitinho. Ó. Ou seja, o sangue vai desviar, ele vem por aqui e, ó, desvia e passa para o outro lado. Então, a cirurgia ela é feita justamente quando há um comprometimento. Quando tudo e qualquer tipo de forma de tentar desobstruir a área, de restabelecer a circulação, não tiver jeito. E aí, então, a questão cirúrgica vai ter que acontecer. É uma cirurgia de grande porte, é uma cirurgia que requer vários profissionais da área cirúrgica, porque ele está mexendo com a área neurológica, com a área da circulação, ou seja, é uma cirurgia de grande porte e requer muitos cuidados, certo? Deve ser quando eu já li isso aqui. Vamos lá. Quais são os exames diagnósticos que a gente tem? Angiografia, tomografia computadorizada, cintilografia, punção lombar e Doppler da carótida. Ó, assim, quando eu morrer eu vou pro céu. Pode ter certeza. Eu já tenho consciência disso. Assim, gente, eu não sou a pessoa mais capacitada, pode ser, não sei dizer se é a capacitação, de dar uma aula como essa, e que eu espero que eu esteja passando de uma forma adequada para vocês. Mas assim, existem coisas que eu não vou negar a vocês, que eu tinha
determinadas ignorâncias. Ignorância pelo fato de ignorar, certo? Porque são exames que a gente só ouve falar, que a gente eu já presenciei uma tomografia computadorizada e eu já assisti algumas aulas de radiologia, porque na escola quando ensinava tinha e a coordenação, eu dei muita aula em grupo de radiologia e tive que me familiarizar, certo? Então, o que foi que eu fiz aqui? Nos próximos slides, eu vou demonstrar para vocês, ou seja, vou mostrar para vocês o que é, só para que, eu não vou ensinar, porque eu não sei, certo? Até porque muitos deles, o profissional capacitado é o pessoal da radiologia. Mas eu vou mostrar para vocês o que é, pelo menos, né? Para que vocês tenham uma noção, certo? O que eu vou passar aqui é para dar a vocês uma noção, ok? Para vocês não entenderem, poxa, a professora passou rápido, não explicou, não é isso, ok? Então, vamos lá. Bem, a angiografia, a tomografia computadorizada, a cintilografia, a punção lombar e o Doppler de carótidas são exames que têm por finalidade definir qual é o tipo de AVC, qual é a extensão dele, que tamanho é que ele atingiu, aonde é que ele está localizado. E aí vai definir, o médico vai dizer se o tratamento vai ser clínico ou vai ser cirúrgico. Então, assim, não adianta dizer que é só um AVC. Aonde é que ele está? Já comprometeu muito? Há quanto tempo? Que a gente até não sabe há quanto tempo aquela obstrução ali estava obstruindo só um pouquinho, deixou até passar uma quantidade piquititica de sangue e a gente não sabia, certo? Então, são exames que vai dar uma noção ao médico, vai dar um aprofundamento ao médico da extensão, da localização, certo? Desse tipo de AVC, do tipo de AVC que está sendo encontrado. Então, aqui você tem a angiografia cerebral. A angiografia pode ser feita em qualquer lugar? Pode. Porém, essa nossa aqui é a cerebral, certo? É a técnica utilizada para a detecção de anomalias dos vasos sanguíneos cerebrais, como seja uma dilatação arterial, ou seja, um aneurisma. Lembra? Houve até uma novela que a Globo colocou, aneurisma, o rompimento do aneurisma é a maior preocupação. Uma inflamação, ou seja, uma arterite, uma configuração anormal, ou seja, uma malformação arteriovenosa, ou uma obstrução vascular, acidente vascular cerebral. E aqui a gravura de como é que se visualiza, certo? Aqui tem uma setinha porque nós não temos essa prática. Então, você tem aqui, olha a diferença aqui, você já nota que esse vaso aqui já está um pouquinho mais robusto e o coágulo aqui bem nítido. E aí o médico vai fazer a avaliação para ver como vai ser o melhor tipo de tratamento. Então, isso aqui seria uma angiografia. Aqui ele está lhe dizendo como é que inicialmente se faz, né? Se faz após uma punção femoral e que com auxílio de catéter de diferentes formatos, ou seja, diâmetros, e de um fio-guia. Esse fio-guia tanto vai servir para desobstruir a artéria, como também para visualizar. Daí porque a gente consegue visualizar. Porque na ponta do catéter, quanto mais fino for o vaso, mais fino vai ser o catéter, certo? E aí você consegue visualizar, certo? Diferentes formatos e de um fio-guia com o objetivo de avaliar a circulação intracraniana, ou seja, dentro do crânio, com a visualização dos vasos assegurados em decorrência do uso de contraste não iônico de radiação. Existe, aí eu não sei explicar para vocês, né? Existem contrastes que a pessoa tem contraste que se dá por via oral, mas nesse caso é por via venosa, para poder evidenciar o vaso. Para quem faz preventivo, o ginecologista, quando faz o preventivo, ele antes coloca lá no colo um contrastezinho para evidenciar a área que está com processo inflamatório. Aqui não é diferente. Eu só não sei explicar para vocês como é que funciona realmente esse contraste, certo? Aqui, ó, tá vendo? Aqui você tem como se fosse uma fotografia do cérebro de uma forma bruta, né? E aqui dos vasos.
E aí ele demonstrando, ó, como esse, inclusive, aqui provavelmente são áreas que já estão comprometidas, certo? Aqui ele está bem robustozinho, como aqui também. Ó, aqui, esse tem essa área aqui, tem essa área aqui. Ou seja, você nota que em determinadas áreas você tem uma quantidade de sangue um pouco mais robusta, né? Aqui é só para demonstrar como é que se apresenta, viu? Angiografia. Aqui, a máquina que faz, né? Ela balança de um lado para outro, ela que faz esses exames e é visualizada por esse visorzinho daqui, certo? Então, gente, é só mesmo para que vocês, né? Pelo menos que você chegar, eu mesmo, eu não vou mentir para vocês que para mim fazer a radiografia, para mim era tudo igual, certo? E não é. A ignorância da gente, claro, já tinha visto esse material, mas nunca presenciei o exame, né? Ele fica rodando, ó, de um lado para outro, certo? E aí o pessoal de radiologia explica isso como ninguém. Pelo menos você chega no hospital, vai ver um equipamento desse e vai dizer, ó, ali faz a geografia, né? A tomografia computadorizada. Tudo isso aqui a gente citou lá atrás. Eu só estou fazendo aqui para você saber o que é. A tomografia do crânio é um exame que usa radiação para colher imagens internas da cabeça do paciente. Ele entra num tubo. Eu espero em Jesus Cristo, nunca precise fazer isso. Mas isso, na verdade, parece um tubo que você entra, quem tem claustrofobia, misericórdia. Ó. E vai tirar fotografia do cérebro. Para saber como é, os compartimentos. Aí já não é mais só os vasos, né? Ele vai tirar de uma forma geral. É a fotografia maciça do cérebro. Cintilografia parece muito. Eu sempre pensei, cintilografia seria assim a visualização através das cores, né? Porque sai mais ou menos assim a fotografia. Então é um exame que faz parte da medicina nuclear, utilizando compostos levemente radioativos injetados em veia e órgãos por meio de catéter. Conforme os compostos radioativos se movimentam, é possível obter imagens e fornecer diagnóstico correto e preciso, e aí sai a fotografia aqui, né? E aqui o aparelho que faz a cintilografia cerebral. Volto a dizer, não somos nós, já perceberam, né? É claro, que não somos nós que fazemos isso, é o pessoal de radiologia, né? Que sabe fazer isso como ninguém. Aqui, de novo, ó, e aqui as imagens, e vai se tirando as fotos para poder entregar ao paciente. É uma outra forma, um outro modelo, vamos assim dizer, do aparelho. Punção lombar, essa punção você faz, geralmente você... meningite faz esse tipo de exame, ou seja, punção, ele vai inserir uma agulha, e uma agulha tem uma seringa, tem uma agulha mais ou menos desse tamanho aqui, né? Em que ele vai ser colocado para colher o líquido céfalo-raquidiano, ó. Ele aqui, LCR, líquido céfalo-raquidiano. E quando ele coleta esse líquido, ele vai, muitas vezes, vai avaliar primeiro a pressão, né? Que aqui, se aqui passar líquido e está pressionando essa área, ela vai pressionar, consequentemente, também a nível cerebral. Ou seja, a quantidade de líquido. E por que esse líquido está aumentado? Interrogação, e uma das causas pode ser um processo inflamatório. E aí vai avaliar para ver o que é que está acontecendo e coleta-se esse líquido. Repare que a posição, né, do paciente, aqui a gente só participa da questão de acomodar o paciente, posicionar esse paciente, todo o procedimento é o médico que faz, certo? E aí ele extrai o líquido céfalo-raquidiano para fazer os exames. Doppler de carótida, né? O Doppler é como se fosse uma ultrassom das carótidas, certo? Para fazer uma avaliação como é que elas estão, que são os vasos que passam pela lateral do pescoço, né? Você consegue, inclusive, sentir a pulsação dela e transportam oxigênio para o cérebro. Então, você vai fazer a avaliação através da ultrassom das carótidas. Aqui, ó, você consegue, ó, aqui o coágulozinho, ó, aqui a placa
de ateroma, possivelmente, certo? Isso se vê através da ultrassom. É como se fosse como a gente fala ultrassom abdominal, você tem a Doppler das carótidas, ok? Bem, quais são os nossos cuidados de enfermagem? Apoio emocional, nesse tipo de patologia, como qualquer outra patologia neurológica, o apoio emocional é extremamente importante, funciona como se fosse o sistema cardíaco, é muito importante. Prevenção de acidente decorrente da incapacidade motora, ou seja, prevenir, você está vendo que houve uma perda de uma área, da sensibilidade de uma área, você vai começar a prevenir. Você sabe que é o tipo de patologia que, como ele retira a sensibilidade de algum local, você vai prevenir seu paciente. Olha, tome cuidado com pancada, tome cuidado com algum tipo de acidente doméstico, furar o pé, furar a mão, ou seja, você vai prevenir, certo? Você está sentindo que está perdendo o lado direito, a sensibilidade, está perdendo a movimentação, vamos começar a ver, aí entra o pessoal da fisioterapia, ou seja, você vai prevenir. Realização de exercícios passivos e ativos, isso é o pessoal de fisioterapia que faz, certo? Exercício passivo é aquele que o profissional faz pelo paciente, e o ativo é aquele que nós ensinamos a fazer e o paciente faz. No braço, eu aqui estou fazendo o meu movimento, então aqui é um movimento ativo. Quando você tem um outro profissional, vamos dizer que um profissional está pegando o teu problema, eu tenho um problema com câmera. Se aqui o profissional está pegando o meu braço e levantando, isso é um movimento passivo. Alguém está fazendo por mim. Aplicação de estratégias de comunicação adequada no grau de lesão identificado, ou seja, a questão, quem está perdendo a fala, quem já perdeu, quem está tendo disartria ou dislalia, vamos começar a ver métodos de comunicação para estimular. Ficar atento à formação de escara, ou seja, a mudança de decúbito é importante. Ele está perdendo a sensibilidade, às vezes ele não tem nem condição de se movimentar, então é importante que você faça isso com ele, determine o quantitativo dessas mudanças. Ficar atento às eliminações, obviamente, se está tendo perda de sensibilidade a nível de sistema neurológico, principalmente a nível periférico, por conta do comprometimento, você tem que ficar atento se ele está urinando, se ele está defecando. Muitas vezes ele está tendo incontinência urinária, ou seja, o xixi chega na bexiga e já sai. Você já sabe que é um comprometimento. O inverso também, a retenção urinária. A mesma forma, a questão das obstipações, das diarreias, que chega e sai. Daí, geralmente, que está comprometido, o uso de fraldas é inevitável. E o apoio psicológico vai entrar aí porque é inaceitável quem tem o problema aceitar a questão do uso das fraldas. Claro, evidentemente, sinais vitais rigoroso, obviamente, nem precisa nenhum tipo de explicação quanto a isso. Certo, gente? Então, assim, esse foi o último slide de AVC. Vou mandar os vídeos para vocês assim que termine aqui a aula, certo? Espero que vocês tenham gostado, apesar da aula não ter sido muito grande, tá bom? Um beijo no coração de vocês.